Olá pessoal, eu sou a professora Angelita Lemes, também conhecida como Saca Prev. É um prazer muito grande estar aqui com vocês em mais um evento As Previdenciaristas. Este evento que tem cada dia mais unido os apaixonados pelo direito previdenciário e é por isso que eu me sinto muito honrada em fazer parte. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito prático em que eu sou buscada muito nas redes sociais para sanar dúvidas dos alunos, dos colegas, que é como reconhecer a atividade especial sem o PPP. Há possibilidade disso? Há um caminho a ser seguido? Qual é o procedimento? Vocês concordam comigo que é muito comum a gente receber em nosso escritório aquele profissional que trabalhou por anos e anos em atividade especial, mas algumas das empresas, a hora que a gente pergunta se ele tem esse PPP, se foi concedido, ele informa para a gente o seguinte, que ou ele não tem o PPP, ou que a empresa se recusou a fornecer este documento, ou ainda que a empresa não existe mais. E a gente tem a seguinte dúvida: como fazer prova, já que o PPP e o LTCAT é um dos documentos essenciais para a caracterização da atividade especial? Existe outra maneira de ser seguida? Bom, eu quero ensinar para vocês que existe outras maneiras de a gente conquistar este formulário ou ainda fazer a comprovação da atividade especial, seja ela no processo administrativo ou no processo judicial. Eu separei para vocês 6 passos super importantes que você precisa colocar em prática no seu escritório. O primeiro deles é, diante da informação de que seu cliente não possui o PPP, você precisa fazer a solicitação para a empresa e comprovar que, embora você tenha pedido, embora você tenha ido atrás deste documento, você não teve sucesso em conquistá-lo. E como que a gente faz isso? Solicitando esta documentação para a empresa através de carta com AR. E por que eu escolhi no meu escritório carta com AR? Não pode ser feito por e-mail? Pode ser feito por e-mail. O problema do e-mail, e mesmo aqueles e-mails corporativos, o problema dele é quando a gente não tem uma resposta, uma acusação de recebimento por parte da empresa. A gente consegue demonstrar na esfera administrativa ou no judicial que a gente fez o envio deste e-mail, né? Então, nós enviamos a solicitação através do e-mail, mas nós não conseguimos comprovar que a empresa realmente recebeu essa solicitação. Quando que a gente consegue comprovar através de e-mail? Quando então a empresa devolve o e-mail acusando o recebimento. Aí, diante desta acusação de recebimento, você tem uma comprovação de que você fez a solicitação do formulário para a empresa. Porém, o comum, quando a empresa já não quer fornecer, já está trazendo problema, o funcionário já fez solicitação, ela não entregou, é que ela nem responda o seu e-mail. E é por isso que um dos caminhos do meu escritório, e que para mim é o principal caminho para solicitação e comprovação de que eu fiz a solicitação para a empresa, é a carta com aviso de recebimento. Lembrando o seguinte, que a hora que você for descrever o conteúdo da carta, você precisa colocar solicitação de PPP e LTCAT. Assim você vai comprovar para o judiciário ou para o administrativo que você efetivamente realizou a solicitação para a empresa, porém a empresa, embora tenha recebido esse pedido, ela se recusou ou ela se manteve inerte ali e não te deu uma resposta com relação à elaboração do PPP. Por que é importante a comprovação? É importante a comprovação para que eu fundamente a solicitação de uma perícia, o pedido de intimação da empresa, no caso do INSS, o pedido de uma pesquisa externa, o pedido de um ofício à empresa para entrega do documento.
Então eu tenho ali corroborado, fortalecido a necessidade de que o INSS tome alguma medida ou então que o judiciário tome alguma medida, porque as medidas cabíveis a mim eu realizei. E o ponto principal é para que no judiciário o nosso processo não seja extinto pela falta de interesse de agir. Então nós temos que tomar cuidado com relação à comprovação de que eu fui atrás, realizei todos os meios necessários, né, possíveis, e não consegui o formulário que a lei rotula para mim a necessário apresentação para comprovação da atividade especial. Então este é o primeiro passo, fazer a solicitação e comprovar essa solicitação feita, tá? Segundo passo, a gente sempre busca os caminhos mais difíceis, né? Já vamos correndo atrás de laudos, vamos brigar por uma perícia, e a gente deixa de fazer uma pesquisa ali na internet, buscando processos existentes para aquela empresa, com reconhecimento de atividade especial, com elaboração de laudos, realizado ali por outro funcionário daquela empresa. Nós podemos utilizar todo esse material a favor do nosso cliente. Então este é um caminho bem fácil e que poucos profissionais fazem busca, porque nós temos, né, aquela cultura de não acreditar muito no que a internet nos traz. Porém, dentro dos sites certos, como por exemplo os bancos de laudos existentes dentro da Justiça Federal, são documentos de confiança que nós podemos utilizar. É preciso então que a gente aprenda a buscar os documentos, estes documentos de uma maneira mais fácil, e muitas vezes a gente encontra laudos da mesma empresa, tá? Que nós podemos utilizar para o nosso cliente. Terceiro passo que eu trouxe para vocês, importantíssimo. Quando o cliente chega e diz para a gente, olha, a empresa não existe mais, a gente precisa primeiro verificar se ela não existe, simplesmente não existe mais, ou se existe algum processo de falência em que a gente possa ir atrás aí do síndico, né, do administrador judicial, dos documentos dessa empresa. Como que a gente faz isso? Através de uma pesquisa muito simples, do CNPJ ou da razão social, que você encontra ali na própria carteira de trabalho, ali no contrato, naquela parte de contrato de registro, vai estar esses dados da empresa. Você digita eles na internet e vai trazer para a gente ali informações relacionadas a esse CNPJ ou razão social. Se não aparecer nada para você ali referente a solicitar a questão de falência dessa empresa, você pode ir no fórum da cidade da empresa, né, da sede da empresa, e verificar, através de pesquisa pública, se existe processo de falência referente àquela empresa. Se existir processo de falência referente àquela empresa, o que você vai fazer? Você vai pegar todas as informações ali do administrador judicial, você vai pegar nome, telefone, endereço e vai entrar em contato com ele. Lembrando que sempre que você entrar em contato com o administrador judicial, nós voltamos lá para a comprovação do primeiro passo. Eu preciso comprovar que eu fiz a solicitação desse documento para o administrador judicial ou síndico e que não obtive sucesso, que ele recebeu essa solicitação, mas se recusou, não entregou, ou então se manteve inerte, não entregou para a gente os documentos. Assim, eu poderei solicitar que o juiz faça uma intimação para que esse síndico, né, esse administrador judicial, traga estes documentos no processo. Então é muito importante que você, antes de começar a buscar outras situações, procure verificar se a empresa não está com processo de falência, porque assim você tem todos os dados ali, todas as informações que você precisa de uma maneira muito mais simples, ok? Quarto passo que eu separei para vocês é a prova emprestada. Quando a gente tem uma atividade especial que a gente não consegue o documento, não está em processo de falência, a empresa ou não existe mais, fechou e você não consegue localizar nenhum responsável por ela,
ou simplesmente ela quietou-se, ela não responde seus pedidos, suas solicitações. Você pode ir atrás de um funcionário que tenha trabalhado no mesmo período, na mesma função, naquela empresa do seu cliente. Assim, você pode utilizar os documentos fornecidos a ele, por exemplo, o PPP, como uma prova emprestada. É importantíssimo essa utilização, né? Essa verificação. Muitas vezes você encontra isso também nos processos que você fez pesquisa pela internet. Nós falamos lá no passo 2. Você encontra laudos realizados para um colega do seu cliente que tenha trabalhado na mesma função, na mesma época, e aí você traz esse laudo como prova emprestada. Este é um caminho. Um outro caminho é os laudos, né, ou perícia por similaridade. Eu ainda consigo buscar os laudos por similaridade na internet, através desses bancos de laudos que tem nas justiças federais. E também consigo solicitar para o juiz a realização de uma perícia indireta, ou seja, a realização de uma perícia numa empresa diferente daquela que o meu cliente trabalhou. Mas aí eu chamo a atenção de vocês para essa situação. Quando a gente trata de laudo por similaridade ou prova indireta, perícia indireta, nós estamos falando de utilização de um laudo, de uma perícia, de uma empresa que é praticamente irmã gêmea da empresa que o nosso cliente trabalhava. Esta é a principal dificuldade, encontrar empresas tão parecidas, tão similares. E o que seria esse ser parecido, né? Ser irmãs gêmeas? Seria ter o mesmo KNAI, a mesma atividade preponderante da empresa, a mesma atividade fim da empresa. Seria ter praticamente os mesmos números de funcionários, ter o mesmo tipo de maquinário utilizado, ter atividade na mesma época que o funcionário trabalhou na outra empresa. Então ela tem que ser praticamente idêntica mesmo. Esta é a grande dificuldade. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele tem aceito laudos por similaridade sem tanta proximidade assim das empresas, tá? Sem tanta igualdade. Porém, os outros tribunais, os juízes ainda têm entendido que há necessidade das empresas serem tão parecidas para que consiga se chegar à realidade dos fatos, né? Para que a gente não conceda ou deixe de conceder um benefício por conta de faltar alguma informação. Então, são situações super importantes, meios de comprovação super importantes que você deve utilizar. Porém, este é praticamente em último caso. Não consegui nada do que eu falei para você anteriormente. Eu não consegui o PPP através de notificação da empresa. Eu não consegui encontrar processos contra a empresa que já me trouxesse aí laudos referente àquela empresa. Eu não consegui administrador judicial, a empresa não está em processo de falência. Eu não consegui prova emprestada, aí eu vou tentar uma prova por similaridade, ou através do laudo ou de perícia indireta. Por fim, eu separei para vocês a utilização da prova esquecida. Por que prova esquecida? Porque a gente utiliza muito essa prova, mas para comprovação de outra atividade. Eu estou falando da oitiva de testemunhas ou justificação administrativa lá na esfera administrativa, previdenciária, ou da oitiva de testemunhas quando se trata de processo judicial. É muito comum a gente utilizar as testemunhas para corroborar os documentos faltantes lá do tempo rural. A gente já traz embutido na nossa entrevista a necessidade de nos trazer 3 testemunhas para corroborar o tempo ali que a gente está solicitando através dos indícios documentais que a gente tem. Porém, podemos utilizar da mesma forma
para corroborar os documentos que a gente tem, para tirar dúvidas, tá? Para trazer informações que não constam dos documentos. A gente pode, da mesma maneira, trazer, utilizar-se das testemunhas para a comprovação da atividade especial. Um exemplo clássico é vigilante armado. Quando se tem dúvida, não tem no PPP se ele utilizava arma ou não, mas a gente tem ali que ele tem um porte de arma, é possível fazer a comprovação da utilização daquela arma através de testemunhas. Ok? Pessoal, estes são 6 passos que eu utilizo de cara no nosso escritório. Tem mais coisas que a gente pode fazer, mas estes são os principais a serem utilizados de início para a comprovação da atividade especial. Lembrando vocês que eu sempre digo que a entrevista é primordial para a concessão da aposentadoria especial, né, para o reconhecimento da atividade especial, porque nós usamos dados muito semelhantes à esfera trabalhista. Então, tem situações da esfera trabalhista que nós precisamos buscar através da nossa entrevista com o cliente, tá? Manter um passo a passo de procedimento dentro do seu escritório facilita muito para que você atinja o sucesso daquele processo. É muito fácil fazer um processo quando ele está redondinho e o cliente traz todas as informações ali, todos os documentos, e você só faz o protocolo. Mas o que te diferencia dos demais profissionais é realmente solucionar a questão do seu cliente, e em especial aqui da atividade especial, que é tão difícil de construir provas e fazer a demonstração da exposição aí aos agentes, tanto perante o processo administrativo quanto perante o processo judicial. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Comentem aqui bastante aqui embaixo, que depois eu vou ler todos os comentários de vocês. Muito obrigada aí pela companhia. Eu quero mais uma vez agradecer a toda a equipe deste evento maravilhoso realizado pelo Legale. Mandar um beijo aí para a Ana Júlia, para a Gisele Paiva, para o Edinho. Um beijo especialíssimo para a Jaine Melo, que eu passei agora por um período muito difícil e ela teve muito carinho, muita atenção e paciência comigo para envio aqui deste material de hoje. Muito obrigada a cada um de vocês que está acompanhando o nosso evento. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!